Aleluias. Meus amados irmãos, o tema da mensagem hoje é a nossa busca pela nossa salvação. A nossa busca pela nossa salvação. Porque a cada dia nós buscamos a nossa salvação. Está salvo, porque uma vez salvo, salvo para frente. Isso existe? Não. Todo dia nós temos que lutar, buscar a nossa salvação, buscar estar salvo. Todo dia. Porque todo dia nós temos enfrentamentos com pessoas, batalhas espirituais, problemas familiares, problemas financeiros, problemas espirituais, não, problemas de cura, de enfermidades na família. Tudo isso nos abala. E cada um de nós tem um tipo de estrutura para enfrentar qualquer da situação. A pessoa que enfrenta um problema de enfermidade, ela enfrenta aquilo com a maior tranquilidade do mundo, e pode ser a enfermidade que a irmã pensar que for a mais difícil que tem, ela enfrenta com a maior tranquilidade, porque ela deposita toda a fé dela no Senhor. Então, e tem gente que fala assim, será que vai dar certo? Aí talvez você está se perguntando, será que tem gente que pensa assim? Que será que vai dar certo? Tem, irmão, porque cada um tem uma estrutura. Você ora aqui, receber minha bênção, chegar lá fora, mas será que vai dar certo amanhã? Aquilo que eu pedi hoje, será que vai acontecer? Pela fé, nós podemos todas as coisas. Por causa de quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, então nós precisamos agradar a Deus. Então, irmãos, dito isso, vamos abrir Mateus capítulo 6, vamos ler o versículo 31 até o versículo 33, que é uma passagem conhecida. Glória a Deus. Portanto, não se preocupem, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Pois os gentios, que gentios aí é toda pessoa que não pertence ao povo de Israel, pois os gentios é o que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é bem sucinta e bem fácil de entender. Depois você passa para nós para o português, é a linguagem mais conhecida das Bíblias que a gente tem aí. É a mesma coisa, mas os irmãos entendem mais do outro lado. Então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, está falando que buscar em primeiro lugar já é o quê? É uma ordenança do Senhor, está nos direcionando o que fazer. Mas será que é isso que a gente tem feito? Talvez a gente vai buscar o ombro do irmão para chorar, o ombro de um amigo para chorar, talvez um ombro de um vizinho que nem da igreja não conhece nada de Jesus, nada do reino de Deus. Você vai buscar uma pessoa, um amigo, mas te orientar espiritualmente não dá, porque ele não tem uma condição para te orientar espiritualmente. Ele não tem, talvez, uma comunhão com Deus conforme você tem. Às vezes nós falamos aqui de estrutura humana. Às vezes você tem uma certa estrutura e o outro tem uma estrutura melhor, mais forte do que você para certas coisas. Então, às vezes é preciso você ouvir de uma pessoa aquilo que você quer ouvir. A pessoa vai sempre o quê? Sempre vai tentar falar algo para te ajudar. Mas também você pode escutar algo contrário daquela pessoa que não ainda tem entendimento da palavra de Deus, que não conhece Jesus. Pessoal, se eu fosse você, não ficava chorando à toa, não, porque aquilo não vai dar certo, não. A minha tia já teve isso, o meu tio já teve isso, eu teve um parente que teve isso aí, isso não funciona. Quando ele jogou para baixo, buscou na pessoa errada. Então está falando para você o quê? Buscar em primeiro o reino de Deus. É o reino de Deus que nós temos que buscar. É o que nós estamos fazendo aqui. Buscando as coisas do reino de Deus. Então, irmãos,
Mas qual que é o preço para isso? O preço já foi pago. O preço já foi pago na cruz do Calvário. O preço agora é o quê? É de graça, mas o quê? É joelho no chão. É joelho no chão. Nós temos que buscar a todo custo o reino de Deus. Passando por provas, que eu acho que aí nessa hora aí é que você busca até mais. Quando está doendo. Quando está tudo bem, Senhor, obrigado, mais um dia. A chuvinha até está boa para dormir, muito obrigado pela chuva, né? Eu vou lá debaixo ali no meu cobertor, né? E eu vou deitar e vou descansar. Então, isso é quando está tudo bem. Quando agora está doendo, está passando pela prova, aí você vai com o joelho no chão. Está fazendo frio, você está lá na sala, está lá com o joelho no chão, orando e chorando. Orando e chorando, orando e chorando. Mas está buscando o quê? No reino. Está buscando no Senhor que pode ajudar. E você vai, quem está andando e chorando, depois você vai o quê? Colher o seu seixo, aleluia. Mas às vezes tem que chorar. Ah, mas eu não gosto de chorar. Não, mas chorar com o Senhor é chorar com alegria. Você está chorando de alegria porque você tem um Deus aonde você pode buscar e um Deus que você pode confiar que a resposta vai vir. Com certeza. Então, irmãos, contendas pode surgir na nossa casa, na nossa vida, mas você está buscando primeiro o reino de Deus. Problemas familiares. As igrejas, muitas igrejas sendo enganadas pelos falsos profetas. É bíblico, está escrito. Não estou falando nada que você que não conheça, irmão. Nada que você já não tenha ouvido falar. Mas quantas pessoas têm caído nisso aí? Tem pessoa que já chega na porta da igreja ali já encontrei aqui, e lá também, quando era lá em cima, no Bonfim. Irmão, aí trabalha com revelação, eu falo assim, trabalha. Ué, é mesmo? Então vou participar. Mas como é quem revela aí? Quem revela aqui é a palavra de Deus aí. Hoje a revelação aqui é Mateus 6, 31 até o 33. Aqui já é a revelação. A palavra de Deus revela. Hoje é esse. Podia ter tantos versículos na Bíblia aqui. Podia estar falando várias coisas aqui, podia estar Apocalipse, podia estar falando de Gênesis. Não, hoje é esse. Buscar em primeiro. Porque talvez nós aqui só precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E às vezes para buscar o reino de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus. E não a nossa. E não a nossa. Outra coisa. E a sua justiça? Quer dizer, o Senhor é a nossa justiça. Irmãos, às vezes a pessoa, ela chega perto de você e ela te ofende, e ela te machuca com palavras, às vezes fisicamente mesmo, ou com a palavra dura, ou talvez com uma traição, com ingratidão, e às vezes o lado humano, o lado seu humano, que nós somos seres humanos, a gente não é robô, e a gente também, a única coisa que a gente não é desse mundo, espiritualmente falando. Nós estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros e peregrinos. A nossa morada final é no céu. Nós somos moradores do céu, mas nós estamos aqui como seres humanos. Então o nosso ser humano numa situação dessa, quando você é ofendido, quando você é agredido, às vezes dá vontade de fazer o quê? Pegar aquela pessoa, fazer uma massagem no pescoço dela, de vez em quando eu brinco aqui, né? Fazer uma massagem, né? Que ela me fez raiva, forcando a pessoa, dá vontade de fazer isso, mas não. A Bíblia fala que a nossa justiça, quem faz a justiça por nós é Deus. E ainda nós temos que orar para essa pessoa que ofendeu a gente. Orar para essa pessoa que te machucou. Aí é que é difícil. Ah, não vou fazer isso não. Ela me deu uma pedrada, eu não vou fazer isso. Você tem que orar, irmão, sabe por causa de quê? Você foi transformado, você nasceu de novo. Você não pertence mais a que nós estamos aqui esperando a hora que a trombeta tocar para a gente sair desse lugar. Então nós só estamos aguardando o momento. Agora nós precisamos estar preparados para isso. Então, amados, vamos lá. Então o Senhor é a nossa justiça. Ele é justo. Ele jamais erra sobre nós. Sobre aquela fofoca que fizeram sobre você ou sobre a sua família,
O Senhor sabe quem que começou aquilo. Então fala que é você que fez, e você está irritado, com aqui querendo brigar, mas o Senhor está te falando, deixa que eu estou no controle de tudo. Você fala assim, não foi eu mesmo? O Senhor sabe quem começou aquilo. E quantas vezes que você já teve que recuar, porque o negócio ia ficar feio, e sem você ter culpa nenhuma daquela situação. Então, irmãos, nós somos julgados a cada instante. E a primeira coisa, quando tem uma confusão, cada irmão que está aqui, cada irmão que está aqui, vai ver que eu estou te falando aqui, porque a gente já tem experiência própria. Quando tem uma confusão, primeira coisa, se você falar mais alto a verdade, mas você não é da igreja? Parece que eu falei, agora eu vou machucar ele. Você não é da igreja? Essa pessoa, por isso que eu estou falando a verdade com você. Então, isso é um vergonha. Você pode acreditar como não pode acreditar, mas a verdade é essa. A primeira coisa que só parece que ele está te dando um tiro falando aquilo. Mas até me alegra quando a pessoa fala, eu falo, não é bom que ela sabe que eu sou da igreja, não estou pegando mentira, porque a mentira é do diabo. Então tem que falar a verdade. Mesmo que você perca dinheiro, mesmo que você perca a razão, o povo de Deus precisa falar a verdade. Porque Jesus é a verdade. Então nós precisamos falar a verdade. Então, irmão, outra coisa, os olhos de Deus estão em todo lugar. Aí você já sabe que você já tem a garantia daquilo que você está falando. Mesmo que você seja acusado daquela situação, Deus sabe que você é inocente. O Senhor Jesus mesmo foi julgado como que? Um culpado, como um ladrão, como um assassino. Mas ele não abriu a boca. Ele foi levado como ovelha muda, mas não abriu a boca. Não adiantava ele falar nada, porque estava ali praticamente mais do que 70% da multidão estava a favor de Barrabás. E outra coisa, Jesus também sabia que tinha que acontecer a crucificação. Ele precisava morrer por nós, para nos salvar. Toda a palavra, ela é como se fosse uma semente, lá em linguagem figurada. Então a semente precisa morrer para brotar lá no campo. Então Jesus precisava morrer para que cada um de nós tivesse vida e vida com abundância, aleluia. Então é isso, irmãos. Aí tem a outra parte do versículo, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa? Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, o Espírito Santo orienta cada um de nós o que vai fazer diante daquela situação, diante daquele quadro. O Espírito Santo vai te orientando, irmão. Você vai pensando no jeito, você pensa, não, é desse jeito que vai fazer. Aí você pensa do outro jeito, não, é desse jeito que vai fazer. Se você seguir aquela regrinha, qual que é a regra? O Espírito Santo conversando com você, você dando ouvido à voz de Deus, tudo vai bem, tudo vai dar certo. Mas quando você coloca a sua vontade, o seu entendimento dentro daquela situação que você está enfrentando, vai dar errado. Que aí a sua vontade não é de Deus. Irmãos, Mateus 6, vamos ler o 31 e o 32, que nós já lemos aí só para os irmãos entenderem. Não andeis, não ande de forma nenhuma, pois inquietos. Tem que ficar ansioso, né? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu. Ai, o que eu vou fazer? E nessa situação, eu vou ligar para o pastor Daniel, eu vou ligar para o John, não estou conseguindo falar com o seu pai, eu preciso falar com ele, está acontecendo isso, eu preciso fazer uma oração, ou ele fazer para mim, o que eu vou fazer? Bom, não andeis inquietos, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que vestiremos? Tem irmãos nossos que estão nessa situação aí hoje, irmãos. Nessa situação. Eu te falo, a Bíblia fala que o Senhor cuida de nós. Às vezes ele está passando por isso, uma coisa que foi avisado para ele fazer outra coisa lá atrás, e ele não fez, e hoje chegou a conta. Aí está preocupado, está inquieto, está lá, o que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou vestir? Aí tem o restante ali, vamos pegar o 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram.
O gentio, quem não tem Jesus, pessoa que tem outro entendimento, que não é o povo de Deus, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Ele já sabe o que eu preciso, ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe, ó, fulano de tal está precisando de comida. Eu sou provedor. Eu sou o Jeová Jireh, aleluia, provedor. Eu sou Jeová Rafá, aquele que cura. Então ele sabe o que é que a gente está precisando. Então, irmãos, pode ficar tranquilo. Assim, ele precisa de cura, ele precisa de comida, ele precisa de vestimenta. Então, ele sabe, porque ele nos conhece. Nós somos conhecidos de Deus e dele também nós somos conhecidos. A ovelha conhece seu pastor. E o pastor conhece todo o seu rebanho também. Então, irmãos, vamos lá. Se você pegar Mateus 6,26, o que fala aí? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Opa! Está vendo, irmãos? Nós temos valor, nós somos pecadores, as aves não pecam, elas são irracionais, mas também não machucam ninguém. Mas o Senhor cuida delas, e nós que somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, e nós que buscamos a presença de Deus, e nós que reconhecemos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, e nós que verdadeiramente dobramos nosso joelho, e verdadeiramente amamos ao Senhor, falando, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, ou às vezes já está agradecendo o Senhor da prova que passou. Então o Senhor cuida de nós, se Ele cuida das aves, ainda mais de nós, que não somos criaturas, mas agora somos chamados de filhos de Deus. E lá na frente, irmão, nós vamos ser mais do que os anjos. Mas nós temos que ser perseverantes. Porque por enquanto nós ainda estamos aqui. Nós estamos ainda buscando ficar salvos na presença de Deus. Nós estamos buscando ainda a nossa salvação. Por quê? Ah, mas eu estou salvo. Hoje nós estamos aqui, mas e amanhã se vier o problema? E quando a gente sair da igreja? Então, eu falei aqui antes, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso, irmão. Nossa salvação é todo dia ali, né? Vigiando, se guardando. Nós vamos mexer em outras coisas aqui, mais difícil um pouquinho. Mas nós precisamos falar. Então, irmãos, tem uma advertência do Senhor. No mundo tereis aflições. Quer dizer, no mundo tereis grande sofrimento. Às vezes você levanta de um jeito, sorrindo, de repente toca o celular. Ou então vem uma mensagem no áudio, ou talvez uma chamada de vídeo, ou talvez um vídeo, né? E talvez um telefone normal, comum, chega lá uma mensagem para você, um telefonema. Oh, aconteceu isso, fulano internou, fulano sofreu um acidente, fulano foi mandado embora. Você levantou todo alegre, um dia que tinha tudo para ser normal e feliz, acontece isso. Quem já passou por isso aqui? Eu acho que várias pessoas. Aí o que você fez naquela misericórdia? Senhor, coloca as mãos nessa situação. Porque para essa situação que está, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. O Senhor pode, está nas tuas mãos, que seja feita a vontade do Senhor. A vontade de Deus. Às vezes tem coisas que o Senhor permite que a gente passe, para que seja aumentada a nossa fé, ou às vezes até mesmo daquela pessoa que está passando por aquela situação, talvez um ente querido nosso. Então, amados, Jesus fala assim, então, no mundo vai ter aflições, grande sofrimento, mas para a gente ter bom ânimo. Ele falou, porque eu venci o mundo. Ele teve aqui o maior milagre. Outro dia eu falei numa pregação, o maior milagre que aconteceu aqui não foi Jesus ressuscitar lá Lázaro, a filha de Jairo, né, aquele menino, né, filho da viúva de Naim, não. O maior milagre que aconteceu para mim, cada um tem um entendimento, foi Deus sair do seu trono e pisar aqui na terra para nos salvar.
Ele não precisava fazer isso não, como no começo ele não fez. Ele mandou o primeiro Adão, que falhou, foi desobediente, pecou. Depois veio o último Adão, que era o quê? O plano perfeito de Deus, e Jesus não falhou e não pecou, aleluia. É o plano perfeito, glória a Deus. Então, irmãos, tem de bom ânimo, em qualquer situação, em qualquer circunstância que você está passando, tem de bom ânimo, é oração, irmão. A oração do justo, ela abala o inferno, ela mexe, é como se estivesse cutucando ali uma caixa de marimbondo, e parece que vem todo mundo em cima de você, aquela chama de demônios. Mas maior é aquele que está em nós, aleluia, do que o que está no mundo. E ele está aqui passeando no meio da igreja. Está nos tocando, né, para mostrar para nós que a nossa vinda aqui no culto nessa noite não foi em vão. Valeu a pena. Irmãos, eu venci o mundo, Jesus fala, e vós também vencereis. Mas tem que ter fé, tem que ser perseverante, tem que aguentar, né, as chicotadas, tem que aguentar uma coroa de espinho sobre a cabeça. A coroa simbólica, que é que a coroa de espinho foi verdadeira na cabeça de Jesus. Às vezes tem uma coroa de espinho na nossa cabeça mesmo, espiritual, que está doendo a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso cérebro está doendo de tanta coisa, bobazeira que joga na nossa cabeça, né, na nossa mente. Se você não tiver alicerçado na rocha, você vai fazer errado, irmão. Você vai fazer errado. Então, o mundo, o que ele tem aí hoje aí para oferecer para nós? Nada. Não tem nada, a gente que conhece a palavra. Mas, para muitas pessoas fora, tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, começando pela modernidade. Começando pela modernidade. Então, nós temos que pregar a verdade. Né? Você que está nos assistindo pela rede social, nós vamos falar uma verdade para você saber o que o mundo oferece. Nada. Só tem sujeira, só tem lixo lá. Tem alguma coisa bonita lá? Tem sim, mas tem uma maioria enganosa para te tirar da presença de Deus. Então, no mundo para nós da igreja, que nós vivemos nesse mundo, então nós temos que orar para as pessoas, nós temos que buscar a presença de Deus, que o mundo tem muito assim, tem muita cilada e armadilha para que a gente venha cair. Isso tem no mundo. Então vamos lá, para você saber o que é uma modernidade. Aí começa aquela palavra, pode tudo. Não tem nada a ver. Quem já escutou essa palavra aqui? A maioria desses irmãos. Não tem nada a ver, mas às vezes tem, né? E muito a ver. Outra coisa, a pessoa está conversando, antigamente era benção pai, benção mãe. Não, fui, hoje já fui. Não pede a benção do pai, não pede a benção da mãe, fui. Tem lá, estava pensando no outro dia aí, vazei, né? Foi embora. Então, outra coisa, vou dormir na casa do namorado, vou dormir na casa do namorado. Não tem nada a ver, modernidade, mas agora não tem nada disso não, o tempo da senhora já passou. Hoje eu sei, meus amados irmãos, é difícil você controlar um filho de 18, 19 anos, ou uma filha de 18, 19 anos, 22 anos. Não tem nada a ver, eu vou dormir lá. Bom, vamos pegar aqui, dentro de uma característica, o que está acontecendo. Se dormir, tá bom, né? Mas pior que não vai dormir, vai ficar acordado. Tem que falar a verdade. O que vai fazer lá? Dorme em casa. Dorme em casa. Agora, eu não consigo controlar, mas você precisa falar. Minha filha, está errado, minha filha. Está errado. Isso aí a moça deve ficar em casa e tudo mais. Depois do casamento, você vai dormir onde você quiser. Mas agora você está solteira, dorme em casa. Meu filho, dorme em casa, meu filho. Mãe, eu vou... Mas é de maior? Você como pai, como mãe, você instruiu. Aquilo ali, você está livre daquela situação. A pessoa que procurou aquilo, mas você falou, você não pode ficar de boca fechada, vendo a sua filha cair, né, no pecado, ou em decadência, ir para o fundo do poço, ou o filho. Então, irmãos, isso é muito perigoso, né? Então, lá atrás, uns tempos atrás, né, não muito distante desses dias, tinha um jovem, ele saiu e ele foi, isso passou até
num programa na televisão, num documentário. Ele saiu com os jovens, foi passear. Aí chegou lá e encontrou uma mulher muito bonita. Muito bonita. Geralmente, nesses casos que eu vou falar aqui, são pessoas atrativas enganosamente. Então, encontrou uma mulher muito bonita, né, usando de sensualidade. E aí, ela falou assim, vamos ter uma festa, eu vou te levar na casa do meu colega, vamos para uma festa, e foi. Ele foi. Não conhece Jesus, não tem nada com Jesus, não tem nada com o reino de Deus. Foi para lá, curtir, para aproveitar a noite. Aí chegar beber, né, e não sei o que, não sei o que. Bom, o que aconteceu? De manhã cedo, ele dormiu. De manhã cedo, quando ele acorda, ele está dentro de uma banheira cheia de gelo. Cheia de gelo. Ele leva aquele susto todo gelado. Aí ele vai no espelho para ver no cabelo dele, como é que estava o resto do corpo dele, né? Assim, como é que estava o semblante dele, na banheira cheia de gelo. Aí ele vai lá, dá uma ajeitada no cabelo, tem lá escrito lá no espelho. Vai direto para o hospital. Aí ele tem um número lá para ele chamar no hospital. O que tinha feito? Drogaram ele, roubado um rins do rapaz. Ele estava dormindo dentro da banheira. Está vendo o que a noite faz? Está vendo a armadilha que armaram para ele? E assim foi homem, mas acontece com mulher também. Foi homem, mas acontece com mulher também. Então, irmãos, ele achou que ia ser aquela noite, né, de arrasar, que estava ganhando tudo, estava perdeu um rins. Um dos rins, ele ficou com um, o outro foi embora, roubado. E outra coisa, que ele está com a pessoa profissional, que a pessoa fez a cirurgia nele para tirar. E ele achou que estava aproveitando a noite, a modernidade. E outra coisa, irmão, outra coisa que tem mexido muito, e isso tem mexido, que eu tenho conversado com vários pastores. Eu não faço parte de nenhum conselho de pastor, mas a gente conhece muitos pastores de várias denominações. Meu irmão mesmo também é pastor em outra denominação. E a gente vai conversando entre nós sobre ministério, sobre público na igreja, sobre Santa Ceia, sobre o batismo. Vai conversando, o assunto de pastor é esse. Visita nos hospitais, sobre monte, e vai por aí afora. Então, o que está em pauta hoje? Que tem destruído vários ministérios. A sensualidade. Sexo fácil. Qualquer lugar. Aí vem na internet. Tem lá, você acessa qualquer coisa. Nós estamos criticando aqui a internet, YouTube. Nós estamos... Não, tem coisa boa lá também. Tem coisa boa. Mas não é atrativo. O que é atrativo é essa porcaria de sensualidade e outra coisa. Até nas TV de canais abertos que passa por aí, passa um carro bonito, quem está vendendo o carro? Tem uma mulher de biquíni. Para atrair a pessoa olhar ali aquele programa, aquela televisão, aquela geladeira. Sempre é assim, irmãos. Sempre é assim. Então aí a pessoa fica interessada naquele sala de bate-papo. A pessoa bate papo com a pessoa lá naquela sala de bate-papo, vai encontrar com outra pessoa. Mas dependendo do lugar que marcou, quando já joga para dentro do carro, leva embora, acabou. Não tem nada a ver com aquela pessoa que conversou. Então, irmãos, nós temos que ficar no negócio, assim, a gente fala assim, isso tudo estimula a mente da pessoa. Aquilo que você vê estimula a sua mente, irmão, fica gravado na sua mente. Então, o que está acontecendo? A pessoa está dentro da igreja buscando Jesus, está lembrando daquilo que ela viu na televisão. Eu falo assim, puxa, foi naquela discoteca, ou foi naquela boate, ou foi naquele lugar. Eu sei, uma hora eu vou lá passear. Menino novo, né, tá começando talvez agora na presença de Deus, aí ele vai ter aquela experiência, né, aquela terrível experiência, que às vezes uns vai e consegue voltar, outros não voltam jamais para a presença de Deus. Então, irmãos, a Bíblia deixa bem claro sobre isso que nós falamos aqui. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem que resistir, irmão, resistir. Não é fugir dele. A Bíblia fala ao contrário. Nós falamos aqui de sensualidade. A Bíblia fala para fugir das paixões da carne. Aí sim, você tem que fugir.
Ah, não, eu consigo lá, eu consigo guardar. E não, comigo tem isso não, eu sou de Jesus. Mas vai lá, arrisca e vai lá, num lugar que você não deveria nem pensar em ir. Vai lá para você ver, se é tão fácil assim. Irmãos, nós devemos pensar que verdadeiramente nós precisamos ser salvos a cada instante, na verdade. Não é todo dia, a cada instante. Que toda hora tem uma armadilha para você. Outra coisa, irmãos, o diabo, né, que é o nosso adversário, ele não é só um desconhecido, a gente não quer bate-papo, porque ele não é nada disso. Ele é adversário nosso. Um adversário sempre quer vencer. Tem jogo de futebol, você tem um time quer ganhar do outro de qualquer jeito, então ele quer vencer a igreja de qualquer jeito. E uma triste notícia, ele está na frente. Está levando um montão de gente lá para fora da igreja, porque é a reta final. E ele sabe disso aí. Se eu não me engano, outro dia o pastor Daniel pregou do outro dia, mas falou a mesma coisa. Ele está levando um montão de gente lá para fora, porque ele sabe que está chegando a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está à porta, só está esperando a ordem do Senhor para ele descer e vir buscar a igreja. Precisamos estar preparados, irmãos. Enxugar as lágrimas e regaçar as mangas e pregar a palavra, né? Ir para todo mundo pregar a palavra a toda pessoa. Aquele que verdadeiramente ele crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado, diz a palavra do Senhor. Mas precisa quem pregue a palavra. Ah, eu estou salvo, quem quiser, tem culto na internet, tem culto não sei onde, ele que vier para lá e eu estou nessa, assim não. O Senhor nos chamou, não foi nós que escolhemos, Ele que escolheu a nós, para que a gente vá, não é para ficar parado, não, para que a gente vá e faça discípulos, para que a gente vá. Então, irmãos, aí vem o bicho, né? Perseguição, cilada, em casa, na igreja, então, espírito de divisão, no trabalho. Então, irmãos, aí você vê lá verdadeiramente que você conhece o versículo, toda hora fala aí na igreja, em todas as igrejas, né? João 10:10, né? Que fala assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas aí confessa Jesus, mas eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância, aleluia. Vem o bicho para destruir, mas vem Jesus para fazer a nossa defesa, vem Jesus para nos guardar, vem Jesus para nos curar, vem Jesus para nos proteger, aleluia. Ele fala, mas eu vim para isso, porque ele já estava aqui. Ele estava aqui antes de Jesus chegar, porque Jesus é antes da fundação do mundo. Estou falando antes de Jesus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele já estava, porque ele foi lançado de lá. Se pegar lá em Ezequiel capítulo 28, né, versículo 14 em diante, você vai ver. Aumentou o comércio dele, ele foi lançado para cá. Então, irmãos, a aparência do mal é pior do que o mal. Se alguma irmã, você que é irmão, se alguma irmã te chama para tomar um café lá em casa, você pode até ir, né? E a irmã chamou o irmão vai lá, vai levar a esposa ou mais pessoa fazer um culto lá. Ah, vou na casa do irmão, chamando aí, o irmão está chamando a irmã, vai lá em casa tomar um café, eu te mostrar o que eu fiz lá, né? Vai, leva o irmão que está chamando a irmã, ela fala assim, eu vou lá, vou ver se o fulano me leva lá, vai com o marido lá. Ah, mas ele é muito amigo meu, não sei o que, não tem problema não. Tem, irmão, a aparência do mal é pior do que o mal. A aparência do mal é pior do que o mal. E tem gente que fica esperando essa brechinha para falar mal de você, para te fazer raiva. Então, irmão, tem que vigiar. Porque tem muitos irmãos na igreja, nós precisamos orientar a igreja nisso aí. Tem muitos irmãos na igreja assim, Deus conhece a minha vida. Eu posso em qualquer lugar que Deus conhece a minha vida. Tá, irmão? Mas vai denegrir a imagem da igreja por causa de você. Porque você não fez nada de errado. Nós sabemos disso, nós conhecemos a ovelha aqui, o rebanho. Mas vai surgir um assunto que talvez você vai ser o último a saber. 3, 4 meses depois que você vai saber que está falando de você. Então, não seria melhor evitar isso? Vigiar? Nós temos que vigiar. Vigiar e orar. Vigiar para ir na frente. Irmãos, Lucas 10, 19. Glória a Deus. Então, acabamos a gente orar. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões,
e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Irmãos, você, meu irmão, você, minha irmã, a igreja do Senhor Jesus, ela é poderosa. Jesus está falando ali: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo do mal, né? E nada vos fará dano algum. Nada. Desde que você esteja na unção, em consagração, em oração, buscando a presença de Deus. Não vai de qualquer jeito não. Não vai de qualquer jeito não, porque o poder, a autoridade de Deus, o Espírito Santo é sensível, vai sair de você, você vai perder a batalha. Tem que orar, irmão, tem que buscar. Vocês estão aí, né, de noite lá, o pastor Moisés está lá, em casa lá, dentro das minhas lutas, das minhas batalhas, de serviço, é família, é isso, é aquilo. Eu tenho lá buscado força, eu orado para cada um de vocês. Aí você, Senhor, abençoa a igreja lá do Madumbi, cada irmão, cada irmã que está lá, no serviço, que é aquele que está internado, e vai falando. Você tem gente que sabe o nome, a gente vai falando. Eu tenho, o pastor Daniel faz isso toda madrugada também, nós que levanta a mesma coisa. Senhor, abençoa os irmãos, abençoa o trabalho, abençoa minha ida, minha volta, abençoa a esposa, abençoa a filha. Todo dia, irmãos. Então, o Senhor fala que nos dá poder. Mas, gente, Ele vai dar poder para quem merece, para quem tem comunhão, para quem tem intimidade, para quem tem relacionamento com Ele. Precisa disso. Ele vai dar poder para qualquer um? Não vai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos a proteção de Deus, e Ele é o nosso escudo e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, quando uma pessoa é escolhida do Senhor, ela tem unção. Porque o Senhor, Ele unge a pessoa, escolheu ela. Ele escolhe e sela a pessoa. Ele sela uma aliança que Ele faz com aquela pessoa, Ele sela ela, a pessoa. Aí a pessoa tem que andar em espírito, em comunhão, em consagração. Então, irmãos, aí tem unção, tem autoridade, tem poder, sabedoria. Ela é coberta pelo sangue precioso do Senhor Jesus, então ela se torna intocável. Se ela estiver nessas condições, que só pode tocar nela com a permissão de Deus, conforme o inimigo falou com o próprio Deus, assim, você está falando que Jó é um grande adorador, que Jó é um grande homem de Deus, mas o Senhor cercaste eles de bens. Aí Deus fala para ele assim: então pode tocar na vida dele, só não vai tocar, só não vai tirar a vida dele, pode tocar nos bens dele, que ele vai continuar me adorando. Aí o diabo foi lá, acabou com a vida de Jó. Aí Jó ficou perseverante ali, teve um momento que já ia fracassar, a mulher dele mandou ele amaldiçoar, e ele ficou na dele ali, passando dificuldade, chegou a cheirar mal, teve que limpar a lepra dele com casco de telha, aquele pedaço de telha, para tirar aquele mau cheiro. Ele ficou, perdeu gado, perdeu riqueza, perdeu família, os filhos. Mas Deus deu em dobro tudo ele depois. Então, irmão, esse é o nosso Deus. Se fez lá. Mas tem muito tempo que aconteceu aquilo. Hebreus 13, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo. Deus não muda. Nós mudamos, mas Deus não. Deus é fiel. Irmão, mesmo quando estamos fracos, o Senhor fala conosco. E eu acredito nisso. Por que eu acredito nisso? Porque quando a gente está fraco, é que você busca mais a presença de Deus. Que aí o apóstolo Paulo vai fazer: quando você está fraco, é que você está forte, porque você busca mais. Porque você busca mais. Então, irmãos, nós precisamos entender as coisas de Deus. Irmãos, cada um de nós aqui, nós podemos falar assim: nós somos iguais a Pedro. Nós somos iguais a Pedro. Por quê, irmãos? Mateus, capítulo 16, vamos ler o versículo 17 e 18. Nós somos iguais a Pedro, irmão. Nós somos iguais a Pedro. Está lá. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que era Pedro, porque
não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então eu quero dizer para você, minha irmã, quero dizer para você, meu irmão, Deus tem revelado maravilhas na sua vida todo dia, cada segundo. Quando você fala com Deus, Deus revela para você que você pode, que você consegue, que você pode várias coisas, que você ainda pode fazer coisas maiores que o Senhor Jesus fez, porque você é de Deus. Se Ele revelou para Pedro, se Deus revelou para Pedro, Ele revela para nós também. Revela para nós, irmãos. É preciso você entender as coisas de Deus. Tem hora que chove, tem hora que tem o sol, tem hora que é o dia, tem hora que é a noite. Assim também é a nossa vida. Tem dia que está bom, tem dia que está ruim. Tinha um artista aí, que ele... Só para você entender, tem gente que nunca perde. Tem gente que não quer perder de jeito nenhum. Ele estava num lugar vendendo um negócio, né, um material, tipo assim, um camelô, né, que é um serviço até, que a gente fala que é um serviço que verdadeiramente é digno. A pessoa está ali trabalhando, fazendo seu serviço, nada contra, sempre é melhor fazer do que fazer outras coisas erradas. Está ali vendendo, quietinho, e mesmo assim tem gente que não gosta que ele fica ali, porque a loja paga imposto e ele não paga, eles falam isso. Muito lugar aí. Bom, então vamos lá. Ele falou assim, aí chegou um outro camelô perto dele e falou assim, aqui, esse lugar de venda seu aqui, é muito bom o ponto de venda aqui. Lá embaixo, onde eu estou, na mesma rua, lá não vende nada, mas aqui em cima vende mais. Você vai brigar comigo por causa disso? Eu falei assim, eu estou te falando. Ele falou assim, então acabou a briga. Por que acabou a briga? Ele falou, não, porque eu já resolvi, já tem uma solução para o nosso problema. Hoje, você falou que aqui em cima vende mais, lá embaixo vende menos na rua, né? Lá embaixo vai menos movimento, aqui vai ter mais movimento. Hoje, eu fico aqui em cima, você fica lá embaixo, certo? Eu falei, certo. Amanhã, você fica lá embaixo, eu fico aqui em cima. Quer dizer... De qualquer jeito ele ficava em cima, e o outro aceitou. Então, irmão, assim também, tem pessoas aceitando qualquer coisa, que as pessoas estão pregando nas igrejas aí, e sendo enganadas. O falso profeta. A pessoa não entende, e fala assim, hoje eu fico aqui em cima, você fica lá embaixo. Amanhã você fica lá embaixo, eu fico aqui em cima. De qualquer jeito ele está na vantagem. Então, irmãos, nós precisamos entender o que Deus está falando para a gente. Tem hora que você vai ganhar. E tem hora que Deus até permite de você perder, porque talvez é preciso você passar por um tratamento de Deus, que nem sempre a gente ganha não, irmãos. A gente tem que ficar preocupado com a nossa salvação. Nós lemos o versículo aí. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, se Deus quiser, sendo feita a vontade do Senhor. Irmãos, então, por isso que nós estamos falando, Marcos 9, 23. Isso para você é fácil, isso para você é fácil, isso para mim é fácil quando acontece isso. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, aleluia. Tem que crer, tem que confiar, tem que buscar, tem que dobrar o joelho. Irmãos, quantas noitadas, muitos de nós já passou na rua aí, não viu frio, não viu chuva, não viu nada, passou a noite na rua, não sentiu frio, não sentiu, no outro dia, acordou meio-dia, ou acordou cedo, foi para outro lugar, não reclamou de nada. Mas quando fala que é para adorar o Senhor, conversar com Deus e ouvir Deus falar com a pessoa logo arruma um obstáculo. Logo arruma um obstáculo. Então, irmãos, será que Deus está feliz com isso? Porque Deus conhece o nosso coração. E às vezes, irmãos, a pessoa, ela não está buscando Deus coletivamente, né, na igreja. Aí você vai conversar com ele, não, eu estou buscando Deus em casa, ontem eu não fui eu não sei naquela igreja não, porque é difícil para mim. Aí, quando a pessoa está presente de Deus, mas lá atrás, você ia na discoteca, voltava lá de manhã cedo. Irmãos,
Pastor Moisés aqui. Lá atrás, o velho homem, eu morava lá do outro lado da cidade, lá perto do bairro Furtado de Menezes, lá para o lado do cemitério municipal, para lá indo um pouco. Sabe quando nós fomos parar uma vez, a pé, não tinha carro não, 14, 15 anos de idade, num baile lá em Benfica, na Féia. Fomos a pé e voltamos a pé. Chegamos de manhã cedo em casa, fomos para lá, ficamos no baile, depois voltamos a pé. Vamos passar para hoje. Para buscar o quê? Buscar lá fundo do poço, buscar fundo lamaçal, buscar a destruição da saúde, noite de sono perdida. E se fosse culto, será que eu ia lá a pé? Vou responder, você está me ouvindo aí na rede social aí. Nunca eu ia fazer isso a pé, lá em Benfica. Para ouvir a palavra, não, mas para o baile, eu estava lá primeiro, vamos lá, gente, vamos lá. Então, irmãos, tem que falar a verdade, é assim que acontece. E outra coisa, doa quem doer. E você que está achando ruim que eu estou falando verdade na internet, olha para mim, irmão, estou precisando de oração, ora para mim, porque eu tenho orado por você. Aceita Jesus hoje, irmão, estou te mostrando o caminho para você, ó. Você vai economizar dinheiro, você vai ter mais saúde, passando o quê? A viver verdadeiramente, você vai enxergar a sua família. Você que está bebendo, você que está fumando, você que está sem direção, Jesus Cristo é o caminho, está te mostrando o caminho para a salvação, é Ele. Nós vamos passar pela porta, a porta estreita, irmão. Então pega firme. O Senhor está te tocando aí agora, se você está vendo essa pregação, que o Senhor possa tocar no seu coração como tocou na mim e cada irmão que está aqui na igreja. E hoje nós somos diferenciados sim. Hoje nós entendemos um pouco da vida, que coisa que muitas pessoas não entendem. Acho que nasceu assim, ao dia que eu morrer acabou. Não acabou não, irmãos. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Então, precisa decidir, não demora não. Jesus está voltando. Então, irmãos, você, igreja que está aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não fica preocupado com o que você vai comer, não fica preocupado com o que você vai beber, não fica preocupado com o que você vai vestir. Não fica preocupado com o que Deus vai acrescentar na sua vida, não. Mas busca o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar se quiser, mas só da gente ser salvo já está bom demais. Então não fique esquentando a cabeça com roupa, com carro bonito, não, isso aí a gente tem que ter cuidado com a nossa aparência também, mas primeiro é o reino de Deus, as outras coisas. Teve uma passagem na Bíblia, tem uma passagem que eu não estou lembrando aqui o versículo, mas você conhece. Jesus falou, busca lá os enfermos, da viela na rua. Ainda tem outra fala assim, venha do jeito que está. Venha do jeito que está. Então, quer dizer, a pessoa pode estar com a roupa rasgada, a pessoa pode estar com a roupa simplesinha, pode estar chinelinho de dedo. O negócio é a pessoa vir até Jesus. Aquele que tem sede, que venha. Está com sede? Então vem. Tem uma fonte inesgotável te esperando, chamado Jesus Cristo. Ele fala com aquela mulher samaritana, se beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Então nós estamos firmes porque nós estamos na fonte, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o reino de Deus tem justiça. Não tem justiça aí fora, mas o reino de Deus tem. E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você continue firme na presença do Senhor, que você continue buscando a presença do Senhor. Você não é bijuteria, não. Você é uma joia rara nas mãos do Senhor, aleluia. Você é um vaso de honra nas mãos do Senhor. E todo dia vem os problemas, vai baixando o azeite, e você na presença de Deus, o Espírito Santo vai tornando a te encher, vai te enchendo até ser um vaso transbordando novamente, aleluia. A chama não pode apagar. Conforme nós cantamos na casa do irmão sábado, ele não pode apagar o pavio que fumega, aleluia. Não pode. Mas que o inimigo está lá, soprando lá, não consegue, porque o fogo de Deus ninguém pode apagar. Só você mesmo que pode apagar.
Ninguém pode apagar isso, só você mesmo que apaga. Nosso Deus é o quando ele até põe mais lenha para você ficar mais daquele fogaréu, sair daqui com fogaréu. Porque o fogo também simboliza o Espírito Santo, quer dizer, cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, te guarde, e que essa mensagem possa ter entranhado no seu coração, e você possa sair daqui falando assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa se você ouviu uma palavra hoje, ou ontem, ou semana passada, que é impossível para você, que você não pode, que você não tem instrução, que você não tem nível superior, que você não tem isso, não tem aquilo, você não pode fazer aquilo ali. Deus está falando com você hoje, e você vai saber disso aí. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem que é esse que fortalece? Deus. E Ele está aqui. Amém? Que Deus te abençoe.